Em um reino onde os sussurros pesavam mais do que os sinos da catedral, um poderoso rei amou mais a uma escrava do que a própria esposa. As muralhas do palácio escondiam olhares proibidos, noites secretas e um escândalo que ameaçava a coroa. Entre intrigas, traições e um amor que quebrava todas as leis, o que aconteceu surpreendeu todo o reino e mudou seu destino para sempre. Antes de começar a história, diga-me, de que lugar do mundo você me escuta? Ano de 1725. Carval, um assentamento murado no coração do deserto de Shaimur, ardia sob um sol implacável. O calor golpeava as muralhas como um martelo invisível, e o ar denso parecia vibrar sobre as ruas empoeiradas. O cheiro de couro curtido, suor rançoso e especiarias queimadas misturava-se à fumaça das forjas, enquanto os vendedores gritavam sem fôlego, tentando convencer clientes que já mal conseguiam manter os olhos abertos. As cigarras chiavam sem descanso, marcando o ritmo lento e sufocante do meio-dia. No alto da colina, o palácio de margem vermelha brilhava como uma joia impossível, com suas torres revestidas de cobre que refletiam a luz até cegar. Ali, atrás de portas de madeira entalhada e cortinas de seda vermelha, o rei Esdras II suportava a mesma asfixia que seu povo, mas com um peso muito mais invisível. Uma solidão que nem os banquetes, nem as caçadas, nem a beleza de sua esposa podiam dissipar. Era um homem de olhar duro, forjado em campanhas militares, mas com uma fenda que se abria cada vez mais em silêncio. Naquela manhã, quando o calor começava a deformar o horizonte, as portas da sala do trono se abriram. 4 guardas arrastavam uma jovem acorrentada pelos pulsos e tornozelos. Sua pele, tostada pelo sol, estava coberta de poeira. Seu vestido de linho branco, agora cinza, grudava em seu corpo suado. Os lábios ressecados pareciam prestes a rachar, mas seu olhar estava intacto, firme, como se cada passo que dava sobre as lajes quentes fosse um desafio silencioso. O nome dela é Naera, senhor, anunciou o capitão da guarda, com a voz entrecortada pelo calor tutudeu. Foi capturada nas caravanas de Altaret. O rei apenas assentiu, mas seus olhos não se desviaram dela. Numa sala onde todos esperavam ver uma escrava tremer, Naera não baixou a cabeça uma única vez. Em seu pescoço, uma corrente de cobre oxidado marcava a pele, e, no entanto, sua postura era a de uma rainha destronada, não a de uma prisioneira. Diga-me, Naera, disse o rei, com voz grave, arrastando as sílabas como quem prova um vinho novo. Que valor tem a sua vida para você? Ela respirou fundo, deixando que o ar quente queimasse seus pulmões. O mesmo que a de qualquer homem livre, embora aqui pareça que esse valor se compra e se vende. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A rainha, sentada ao lado do trono, apertou os lábios até perder a cor. Alguns nobres se entreolharam com incredulidade, esperando que o rei castigasse a insolência. Mas, em vez disso, Esdras sorriu, de leve, como se tivesse encontrado algo que buscava há anos sem saber. Lá fora o sol continuava caindo sem misericórdia sobre Carval, e as sombras mal encontravam onde se abrigar. Dentro do palácio, sem que ninguém pudesse prever, o encontro entre o rei e a escrava acendeu uma faísca que se espalharia mais rápido que qualquer fogo no deserto. Aquele dia, sob o sol mais cruel do ano, o destino do reino começou a inclinar-se para um abismo que ninguém na sala do trono podia imaginar. O calor daquele meio-dia em Carval era insuportável, mesmo dentro da sala do trono. As colunas altas deixavam cair cortinas de sombra que mal se moviam com o ar espesso que entrava pelas janelas abertas. O suor escorria pela testa do rei Esdras II, mas não era o calor que o mantinha inquieto. Em seus olhos fixos em Naera, havia uma intensidade que nem a rainha nem seus conselheiros haviam visto antes. Os nobres observavam em silêncio, tensos como se estivessem à beira de uma batalha. A rainha, Lysander, mantinha as costas eretas e o queixo erguido, mas sob o véu de seda que lhe cobria parte do rosto, seus lábios tremiam com raiva contida. Todos esperavam que o rei devolvesse a escrava aos calabouços, ou, no melhor dos casos,
que a enviasse para servir nas cozinhas. No entanto, Esdras inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos braços do trono, e pronunciou as palavras que fariam as chamas da intriga começarem a devorar o palácio. Levem-na aos meus aposentos. O capitão da guarda piscou, sem saber se havia ouvido bem. Aos seus aposentos, majestade. Aos meus aposentos, repetiu Esdras, com uma calma que tornava a ordem ainda mais perigosa. E que ninguém entre sem a minha permissão. Um murmúrio, como o silvo de uma serpente, percorreu a sala. Os olhos da rainha escureceram. As damas da corte inclinaram a cabeça para ocultar seus gestos, enquanto os conselheiros trocavam olhares rápidos. Ninguém ousava protestar em voz alta, mas todos entenderam o peso do que acabava de acontecer. A escrava não seria enviada a trabalhos forçados, nem entregue aos criados. Seria levada diretamente ao coração da intimidade do monarca. Naera, ainda acorrentada, não reagiu. Seu olhar continuava fixo em Esdras, sem o menor traço de submissão. No entanto, dentro de si, sentia um frio estranho, que contrastava com o calor sufocante do ar. Não sabia se sua vida acabava de ser salva, ou se havia caído numa armadilha da qual seria impossível escapar. Quando a escoltaram pelos corredores do palácio, Naera notou como o mármore quente sob seus pés descalços parecia queimar, e como os tapetes pendurados cheiravam a pó antigo e perfumes densos. Podia ouvir o eco dos passos dos guardas misturando-se com o som distante das fontes do pátio, e de vez em quando, as risadas abafadas dos criados que já começavam a murmurar sobre a estranha ordem do rei. Esdras levantou-se lentamente do trono depois que Naera desapareceu da sala. Suas botas ressoaram com um golpe seco a cada passo. Aproximou-se da rainha, inclinando-se o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-lo. Faz muito tempo que não sinto curiosidade por nada, Lissandra. E você não entende o que isso significa? A rainha virou a cabeça lentamente, sussurrando entre os dentes. Está brincando com fogo, Esdras. E sabe que aqui, o fogo quem acende sou eu. Quando ele se afastou, Lissandra apertou os punhos até cravar as unhas nas palmas. Lá fora, além das muralhas do palácio, o vento do deserto começava a levantar-se, arrastando areia e poeira, como se a própria terra pressentisse a tempestade que se aproximava. Naquela noite, enquanto Carval mergulhava num calor sufocante que nem a escuridão conseguia acalmar, um guarda fechou as portas dos aposentos reais com um pesado ferrolho. Dentro, Naera e o rei se olharam pela primeira vez sem testemunhas. E nesse instante, sem que nenhum dos dois soubesse, o destino do reino já havia tomado um rumo do qual não haveria retorno. A noite caiu sobre Carval como um manto espesso e sufocante. O ar continuava ardendo, preso entre as muralhas do palácio, como se o deserto se recusasse a soltar seu fôlego. Dentro dos aposentos reais, as tochas iluminavam as paredes com um tom avermelhado, e o cheiro de incenso misturado com suor preenchia cada canto. A janela alta permanecia aberta, mas nem o vento ousava cruzar. Naera estava de pé, junto à porta fechada com o ferrolho que ouvira cair minutos antes. Seus pulsos ainda marcados pelas correntes doíam, mas ela não pediu que os tratassem. Observava cada detalhe do aposento. O tapete que mostrava a vitória de Esdras sobre as tribos de Ormun, a cama alta coberta de sedas bordadas com fios dourados, as espadas penduradas num suporte ao lado de uma armadura usada e marcada pela batalha. Tudo era grandioso, mas, aos seus olhos, não deixava de ser uma jaula mais luxuosa que as outras. Esdras estava sentado num banco de madeira escura, com a capa real pendendo de um lado e o rosto apenas iluminado pela luz de uma lamparina. Não havia guardas, não havia testemunhas, apenas eles dois. Se pensa que vou implorar, está enganado, disse Naera com voz firme, rompendo o silêncio. O rei a observou com calma, como quem estuda uma peça valiosa antes de decidir se merece ser guardada ou destruída. Não te trouxe aqui para isso. Então por quê? Perguntou ela, avançando um passo, sem deixar que sua sombra tremesse sobre o chão. Esdras não respondeu de imediato. Inclinou-se em direção à mesa, serviu vinho em 2 taças e lhe ofereceu uma.
O líquido vermelho brilhava como sangue sob a luz. Ela a pegou, mas não bebeu. Porque nos teus olhos há algo que não vejo há anos, disse finalmente Doros. Todos aqui me olham com medo, com ambição ou com ódio disfarçado de respeito. Você não. Naera deixou a taça sobre a mesa, sem desviar o olhar dele. Não sei o que você viu, mas não se engane. Não sou sua aliada. O rei sorriu de leve, mas não com deboche. Era um sorriso cansado, como o de um homem que reconhece uma verdade incômoda. Talvez por isso te trouxe. A lealdade forçada é frágil. A honestidade, mesmo quando fere, é muito mais valiosa. O silêncio voltou a cair, quebrado apenas pelo crepitar da lamparina. Lá fora, no pátio, ouvia-se o lento gotejar da água da fonte, um som improvável numa cidade que vivia sempre à beira da sede. Naera deu alguns passos até a janela, olhando o horizonte negro onde o deserto se fundia com o céu. Na minha terra, a noite é um alívio. Aqui é como se o calor se recusasse a morrer. Assim é, Carval, disse Esdras, aproximando-se lentamente. Aqui tudo o que arde, arde por muito tempo. Ela o olhou de soslaio. Havia em suas palavras um duplo sentido, um aviso e uma promessa. O rei parou a pouca distância, o suficiente para que ela sentisse o peso de sua presença, mas sem tocá-la. Se ficar aqui, continuou ele, vai aprender que neste palácio não há correntes mais pesadas que as que não se veem. Naera não respondeu. Suas mãos fecharam-se em punhos suaves, e embora o calor a sufocasse, seus passos não recuaram. O rei voltou ao assento, e nesse instante, um golpe seco ecoou na porta. Um guarda pediu audiência urgente. Esdras franziu o senho, e sem olhar para Naera, ordenou que abrissem. O mensageiro entrou coberto de poeira e com o rosto pálido. Majestade, chegou um emissário de Serrenmar. Reclama a escrava. A lamparina tremeu com a corrente de ar que entrou pelo corredor, e nos olhos do rei surgiu uma centelha sombria, a mesma que antecede uma tempestade. O ar nos aposentos reais tornou-se mais denso quando o mensageiro pronunciou aquelas palavras. Reclama a escrava. Era como se, de repente, o calor tivesse se transformado numa pressão invisível que apertava o peito de todos os presentes. Esdras II não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente, e sua sombra projetou-se longa sobre as paredes cobertas de tapeçarias. O mensageiro engoliu em seco, incapaz de sustentar o olhar dele. Lá fora, o murmúrio distante do deserto entrava como um sussurro áspero, acompanhado pelo lamento agudo de um falcão noturno. Diga-lhes que Carval não devolve o que foi conquistado, disse o rei enfim, com um tom baixo, mas tão afiado que cortava o ar. Majestade. O mensageiro hesitou. O emissário veio com escolta armada. Diz que Naera é propriedade de um dos clãs mais influentes de Serrenmar e que sua captura é um ato de agressão. Esdras virou-se para Naera. Ela permanecia junto à janela, as costas eretas, observando a noite sem piscar. Não parecia surpresa, mas sim profundamente atenta, como quem espera um movimento inevitável. O que diria se eu entregasse o que eles pedem? Perguntou o rei, sem desviar os olhos dela. Que não perderia apenas a mim, mas algo que nem sequer sabe que possui, respondeu Naera, com um tom tão calmo que o mensageiro estremeceu. O rei franziu o senho. Fale claramente. Ela inspirou devagar, como se medisse cada palavra. Não sou uma escrava comum, Esdras. Fui tomada por traição, não por guerra. Não pertenço a Serrenmar, e sim ao seu inimigo. E eles me querem de volta, não para me libertar, mas para me calar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o calor. Esdras deu um passo à frente, e o cheiro de couro e vinho o envolveu. O que você sabe que eles temem tanto? Naera sorriu de leve, mas era um sorriso amargo. Sei os nomes de quem vendeu Carval antes de você nascer. Sei onde guardam as armas que usaram para massacrar seus homens na fronteira. E sei quem, na sua corte, ainda recebe o ouro deles. Esdras sentiu um frio estranho percorrer-lhe as costas, algo raro para um homem acostumado a não temer nada. A imagem de seus conselheiros, de alguns generais e de Lissandra passou fugazmente por sua mente. Se é verdade o que diz, murmurou.
Sua vida vale mais do que tudo o que há nestas muralhas. E se não for, retrucou ela, sempre poderá me matar você mesmo. Um golpe seco ecoou nas portas exteriores do palácio, seguido pelo som metálico de lanças batendo contra escudos. O emissário de Serenmar exigia audiência imediata. Esdras virou-se para o mensageiro. Diga-lhes que esperem na sala de mármore. Quero ver com meus próprios olhos quem acha que pode reclamar algo de mim. Quando o mensageiro se retirou, o rei voltou-se novamente para Naera, mas desta vez sua voz baixou a um sussurro grave. Se o que disse é verdade, você não é minha prisioneira. A partir deste momento, é minha única aliada. Ela o olhou sem afirmar nem negar, como se aceitasse aquele papel com a mesma firmeza com que aceitaria uma sentença de morte. Lá fora, na praça de armas, o sol já havia desaparecido, mas o calor continuava grudado à pele. A areia se levantava no ar como um presságio, e o brilho das tochas de Serenmar refletia-se nos olhos atentos dos sentinelas. No coração do palácio, Lissandra observava a chegada dos visitantes de um balcão alto. Seu rosto permanecia sereno, mas em suas mãos, ocultas sob as mangas de seda, suas unhas cravavam-se na carne até sangrar. Naquela noite, antes que o primeiro galo cantasse, uma decisão do rei selaria o destino de todos. A sala de mármore estava iluminada por tochas altas, e o calor do fogo misturava-se ao calor natural de carvão, tornando o ar denso e quase irrespirável. O chão reluzia com veios avermelhados que pareciam rios de sangue petrificado, e nas paredes, tapeçarias antigas mostravam batalhas que haviam decidido o destino do reino séculos atrás. Ali, o rei Esdras II aguardava de pé, sem capa nem coroa, mas com a espada à cintura e o olhar fixo nas grandes portas que estavam prestes a se abrir. O som metálico de armaduras chocando contra o chão anunciou a entrada do emissário de Serenmar. Era um homem alto, de pele curtida pelo sol, barba negra trançada e olhos tão frios que pareciam alheios ao calor do deserto. Atrás dele, 4 guardas com túnicas carmesim avançavam com passo sincronizado, portando lanças longas e escudos decorados com o emblema do sol duplo. O emissário não fez reverência, apenas inclinou levemente a cabeça, o suficiente para não ofender por completo. Majestade Esdras, viemos reclamar o que nos pertence. Tudo o que pisa carvalho me pertence, replicou o rei, sem alterar o tom pirou. E a mulher que mencionas não é exceção. O emissário sorriu de forma calculada, e sua voz tornou-se mais grave. Naera não é qualquer uma, é filha do clã Isramar, prometida desde a infância ao herdeiro de Serenmar. Foi tomada ilegalmente, e se não nos a entregares, o que hoje é um pedido, amanhã será um cerco. Esdras deu um passo em direção a ele, e as tochas projetaram sua sombra sobre o emissário. Se ela é tão valiosa para vocês, por que enviaram mercenários para raptá-la, em vez de escoltá-la? Não. Algo vocês escondem. O homem não se moveu, mas em seu olhar surgiu um lampejo que denunciava desconforto. Não é assunto de Carval. Tudo é assunto de Carval quando minha corte está infestada de espiões que recebem o vosso ouro, disse Esdras, pronunciando as palavras como lâminas. Atrás do rei, Naera observava em silêncio, escoltada por 2 guardas reais. Não desviava os olhos do emissário, e em seus lábios desenhou-se um sorriso quase imperceptível. Tens algo a dizer? Perguntou o rei, virando a cabeça para ela. Naera deu um passo à frente, e o eco de seus pés descalços ressoou pela sala. Sim. Diga ao teu senhor que pare de enviar homens para encobrir um crime que todo Serenmar conhece. Embora ninguém se atreva a dizer, o emissário se tensionou. Cuidado com as palavras, menina. Não sou tua menina, replicou ela, com um fio de voz que, no entanto, cortou a tensão como uma lâmina afiada. E se queres que eu me cale, vai ter que me matar aqui mesmo, diante do rei. As mãos dos guardas carmesim apertaram as lanças. O emissário deu um passo em direção a Naera, mas Esdras se interpôs, cravando-lhe o olhar como se o desafiasse a dar o próximo movimento. Mais um passo. E eu cortarei tua língua antes que termines de respirar, disse o rei, com uma calma que gelou o sangue na sala. Houve um silêncio prolongado.
Os guardas de Serenmar se entreolharam, mas nenhum se atreveu a erguer a arma. Finalmente, o emissário falou. Isto não acaba aqui. Não respondeu Esdras. Não respondeu Esdras. Aqui começa. O homem girou sobre os calcanhares e saiu com sua escolta, deixando atrás de si o eco dos passos e um ar carregado de ameaça. Quando as portas se fecharam, Esdras voltou-se para Naira. Agora não há volta, murmurou ele. Ela sustentou o olhar. Nunca houve. Nas alturas do palácio, escondida atrás de uma janela com treliça, Lissandra havia escutado cada palavra. Seus dedos brincavam com uma pequena adaga de ouro enquanto uma ideia começava a tomar forma em sua mente. Se o rei queria a escrava, então a rainha se encarregaria de que essa escrava não vivesse para ver isso. A lua, branca e impiedosa, pendia sobre Carval como uma moeda esquecida no céu. O calor não havia cedido. Agarrava-se às pedras, aos muros, ao próprio ar, como se o dia se recusasse a morrer por completo. Nos corredores do palácio, o silêncio era interrompido apenas pelo estalar da madeira seca e pelo zumbido de algum inseto que, inexplicavelmente, havia conseguido atravessar as altas janelas. Naira estava recostada num divã junto à janela aberta do quarto que lhe fora atribuído, muito perto dos aposentos do rei. Não havia velas acesas, preferia a penumbra, o único refúgio que lhe restava. Seus pensamentos eram um tecido apertado de imagens. O rosto tenso do emissário de Serenmar, a voz do rei pronunciando aquela frase, agora não há volta, e algo mais, a certeza de que naquela noite, algo ou alguém viria por ela. No pátio interno, uma poça de água estagnada refletia a luz da lua como um espelho quebrado. De uma galeria alta, Lissandra observava. O suor perlava sua testa, mas suas mãos estavam firmes. Ao seu lado, na sombra, um homem de túnica negra e rosto coberto aguardava instruções. Sua voz era um sussurro áspero. Majestade, a guarda do rei faz rondas a cada 2 badaladas. Teremos um intervalo curto. Não falhe, respondeu a rainha, entregando-lhe uma pequena lâmina curva, mais fina que uma unha. O assassino desapareceu entre as colunas, movendo-se com a precisão de um animal que conhece cada canto de seu território. Em seu quarto, Naira ouviu algo. Não era o som do vento, pois não havia vento precear, mas um leve roçar, como tecido contra a pedra. Levantou-se em silêncio, descalça, e avançou até o canto mais escuro, onde a sombra de um grande baú cobria parte da parede. A porta não se abriu. Em seu lugar, uma figura surgiu pela treliça da janela, quase invisível contra a escuridão da noite. O assassino caiu no chão com uma leveza desumana, a lâmina curva brilhando por um instante antes de desaparecer na penumbra. Vens da parte do rei ou de seus inimigos? Perguntou Naira em voz baixa, sem se mover. O homem não respondeu. Avançou 2 passos mais. Mas então um som diferente rompeu o momento. Um estalo metálico, o de uma espada sendo desembainhada. Se deres mais um passo, morrerás antes de tocar. Lá disse a voz grave de Esdras, emergindo da sombra junto à porta. O assassino parou, girando apenas a cabeça em direção ao rei. Durante alguns segundos, ninguém se moveu. Então, com um impulso rápido, a figura recuou para a janela e se lançou no vazio. Esdras cruzou o aposento, tomou Naira pelo braço e a afastou da luz da lua. Seu aperto era firme, quase doloroso. Reconheceste? Não. Mas não precisava ver. Isto vem de dentro do palácio, disse ela, num tom que era mais certeza que suspeita. O rei respirou fundo, como se a resposta confirmasse o que temia. Lá fora, ouviu-se um murmúrio crescente de passos. A guarda se aproximava, alertada pelo movimento. Esta noite dormirás sob o meu teto, ordenou ele, e que qualquer um que pergunte por ti saiba que estás onde eu possa ver-te. Enquanto a escoltava pelos corredores silenciosos, Naira notou que seus passos eram mais lentos que o habitual, como se ele mesmo medisse cada sombra. E embora não o dissesse, soube que Esdras entendia que a ameaça não vinha apenas de Serenmar, mas de alguém muito mais próximo, talvez sentado à sua própria mesa. No alto da galeria,
Lissandra olhou para baixo, oculta entre cortinas, e viu como Esdras e a escrava desapareciam juntos atrás da porta dos aposentos reais. Entre seus lábios formou-se uma palavra que não disse em voz alta, mas que ardia como veneno: guerra. O amanhecer chegou sem a menor brisa. O calor de carvão não apenas se mantinha, como parecia ter aumentado, como se o sol, impaciente, tivesse decidido nascer mais cedo para esmagar tudo sob seu peso. As pedras do pátio central já queimavam sob os primeiros raios, e nos corredores do palácio, o ar estava tão espesso que cada respiração parecia um esforço consciente. Nos aposentos do rei, as cortinas estavam corridas para deixar entrar um pouco de luz. Mas não havia alívio. Naera estava sentada junto a uma mesa baixa, com uma tigela de água nas mãos, observando seu reflexo distorcido pela superfície trêmula. Vestia a mesma túnica leve com que havia dormido, e seu cabelo solto caía sobre os ombros com mechas escuras coladas pelo suor. Esdras movia-se pelo aposento sem sua capa real, vestindo uma simples camisa de linho que, apesar de branca, estava marcada pelas manchas úmidas da noite anterior. Seus passos eram silenciosos, mas sua mente não. A imagem do assassino fugindo pela janela, a certeza de que alguém dentro de sua corte havia pago por aquela tentativa, e a lembrança de Naera de pé, imóvel, enfrentando a ameaça, o mantinham alerta. O conselho se reunirá esta tarde, disse ele, rompendo o silêncio. Não quero que fique sozinha nem por um momento. Ela bebeu um gole de água, deixando que a frescura, escassa mas real, lhe molhasse os lábios antes de responder. Não me proteges apenas pela minha segurança, Esdras. Fazes isso porque temes o que eu possa dizer se não estiver sob o teu olhar. O rei parou, cravando nela um olhar de intensidade que misturava irritação e algo mais, algo que nem ele mesmo se atrevia a nomear. Protejo-te porque não posso permitir que morras. Ainda. Naera sorriu, mas não era um sorriso de escárnio. Tinha o corte de quem sabe que a verdade está mais perto do que se admite. Ainda. Escolha interessante de palavra. O calor na sala tornou-se insuportável. E Esdras, como se quisesse romper aquela atmosfera, saiu para a galeria que dava para o pátio interno. Ali, o som da fonte central chegava misturado ao eco de passos distantes. Seu olhar percorreu as muralhas, os guardas postados, e por um instante, seus pensamentos pousaram em Lissandra. Sabia que sua esposa tinha ouvido mais do que devia na noite anterior. E conhecia sua forma de agir. Nunca atacava de frente, mas seus golpes eram sempre letais. Ao meio-dia, a corte começou a se encher de rumores. Os servos falavam de gritos na cozinha alta, de um capitão que tinha sido visto entrando nas dependências da rainha em horas incomuns, e de um mensageiro que havia cruzado as muralhas em direção a Serrenmar antes que o sol se erguesse por completo. Esdras convocou em segredo 3 homens de sua confiança, antigos companheiros de guerra, e os recebeu numa pequena sala de pedra, onde o calor se acumulava como vapor preso. Seus rostos curtidos e sérios o escutaram sem interromper quando ele falou. Há um traidor dentro destas muralhas, disse, com voz baixa mas firme, e não é um emissário estrangeiro, é alguém que come da minha mesa. Enquanto isso, Naera, acompanhada por 2 guardas leais, atravessava a ala leste do palácio em direção à sala de leitura. Ali, entre rolos de pergaminho e mapas antigos, buscava nomes, datas e símbolos que pudessem confirmar a história que havia contado a Esdras. O suor escorria-lhe pelas costas, enquanto folheava páginas frágeis com mãos cuidadosas. Cada nome escrito era uma possível peça no quebra-cabeça da traição, mas não estava sozinha. Por uma porta entreaberta, uma figura a observava. Lissandra. Seus olhos, escuros e calculistas, fixavam-se em cada movimento de Naera. Não havia ódio visível, mas sim um interesse frio, clínico, como de um predador que estuda a rotina da presa antes de atacar. Quando Naera saiu da sala, levando um pergaminho enrolado, a rainha deslizou para o interior e pegou outro rolo idêntico. Com ele, planejava semear a confusão necessária para que, quando chegasse o momento,
ninguém soubesse qual versão da verdade era a real. À tarde, o Conselho Real se reuniu. O calor era tão opressivo que as túnicas dos conselheiros estavam encharcadas, e as moscas zumbiam sobre as bandejas de frutas que ninguém tocava. Esdras falou sobre a ameaça de Serenmar, sobre a tentativa de assassinato e sobre a necessidade de fechar as portas do reino. Não até que entregues o que te exigem, interrompeu um dos conselheiros, com uma segurança que não parecia improvisada. Os olhos do rei se estreitaram. Aquele homem, Lord Carien, era um dos mais antigos na corte. E agora, ao olhá-lo, Esdras notou algo que antes passara despercebido. O anel em sua mão direita trazia o emblema de Isramar, o clã ao qual supostamente pertencia Naera. Naera, da galeria superior, também viu. E naquele instante entendeu que o traidor não estava sozinho e que sua rede se estendia muito mais do que o rei suspeitava. A sala do conselho ficou em silêncio depois que Lord Carien falou. O calor era sufocante, mas não o suficiente para explicar o suor que perlava a testa de vários conselheiros. O ar cheirava a especiarias rançosas e a medo contido. Esdras, ainda de pé, mantinha seu olhar cravado em Carien, como se quisesse atravessá-lo. Interessante pedires exatamente o que Serenmar exige, disse o rei com voz grave, quase como se falasses em seu nome. Carien não se perturbou. Recostou-se em sua cadeira de madeira talhada, tamborilando os dedos no apoio de braço. Peço o que é sensato para evitar uma guerra que não podemos vencer. Ou preferes ver carvão arder por causa de uma escrava? Da galeria superior, Naera cerrou os dentes, mas Esdras ergueu uma mão quase imperceptível para que ela permanecesse em silêncio. Esse gesto mínimo foi suficiente para que ela entendesse. Ele não queria um confronto aberto ainda. O que arde em Carval, replicou o rei, não são as muralhas, é a lealdade. Um murmúrio percorreu a sala. Carien sorriu, mas seu sorriso era oco, uma máscara perfeitamente colocada. Quando o conselho terminou, Esdras saiu sem falar com ninguém e subiu diretamente para a galeria onde Naera o esperava. O calor do corredor fazia com que o mármore sob seus pés parecesse irradiar fogo. Aquele anel, disse ela, sem rodeios. O símbolo é o mesmo que vi nos estandartes de Isramar quando tomaram prisioneiros na minha terra. Esdras assentiu, caminhando ao lado dela até uma pequena câmara fechada, onde o ar era ainda mais pesado. Fechou a porta e baixou a voz. Se Carien está com eles, não age sozinho. E se o acuso sem provas, metade da corte se levantará em sua defesa. Então é preciso provocá-lo para que se revele, respondeu Naera, com o olhar firme. O rei a observou em silêncio por alguns segundos a mais do que o necessário. Havia nela uma mistura perigosa. Inteligência fria e uma coragem que ele mal tinha visto nos seus melhores soldados. Enquanto eles tramavam em privado, Lissandra movia-se como uma sombra pela ala oeste do palácio. Numa câmara estreita, com as paredes cobertas de estantes, sua conselheira pessoal lhe mostrava o pergaminho que Naera havia consultado na manhã anterior. Mas havia algo diferente. Os nomes estavam alterados, as datas mudadas, e uma história completamente falsa agora substituía a verdadeira. Com isto sussurrou a conselheira. Qualquer um que a ouvir repetirá mentiras e ficará desacreditada. A rainha pegou o pergaminho falso e o enrolou com cuidado. Não basta manchar sua palavra. Quero que ele duvide dela. Nessa mesma noite, Esdras e Naera se reuniram no terraço alto do palácio, onde o calor do dia se misturava ao aroma doce das flores noturnas. Abaixo, Carval parecia uma cidade adormecida, mas nas ruas mais baixas, as tochas das patrulhas desenhavam rotas inquietas. Amanhã anunciarei que te entregarei a Serenmar, disse o rei, sem desviar o olhar da cidade. Naera olhou para ele como se não tivesse ouvido bem. O quê? Será uma farsa, continuou. Quero ver quem se move para impedir e quem para apressar. Assim saberei a quem vigiar. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até ficar diante dele, perto o bastante para que ele pudesse sentir o calor da sua pele. É um risco. Se calculares mal, não haverá resgate possível. Esdras sustentou o olhar,
Confio que não calcularei mal. Naera soltou uma breve risada, mas sem alegria. Não é a ti que ponho em dúvida, Edras. É a todos que tens atrás. A noite avançou. Ao longe, um grupo de cavaleiros cruzou os portões da cidade, sem parar diante das perguntas da guarda. Do terraço, Naera viu-os desaparecer em direção ao sul, e soube, com uma certeza gelada, que o dia seguinte não seria apenas uma prova, seria uma armadilha, da qual qualquer um dos dois poderia cair para nunca mais sair. O sol do meio-dia caía sobre Carval como um martelo ardente. A praça central, pavimentada com pedra avermelhada, parecia um braseiro imenso, onde o ar vibrava por causa do calor. Os guardas reais alinhavam-se de ambos os lados do estrado, seus rostos sérios e suas armaduras quentes ao toque. No alto, sob um toldo de seda carmesim, o rei Edras II preparava-se para fazer o anúncio que abalaria os alicerces do palácio. O murmúrio do povo reunido misturava-se ao zumbido das moscas e ao som distante dos vendedores que tentavam fechar suas bancas para presenciar o momento. Naera estava de pé, a um lado do estrado, escoltada por 2 soldados leais. Vestia uma túnica leve cor de areia, mas ainda assim o suor escorria pela nuca e pela testa. Suas mãos permaneciam imóveis, mas seus olhos percorriam a multidão com atenção afiada, buscando entre os rostos aqueles que não tinham vindo por curiosidade, e sim por interesse. Edras deu um passo à frente, e a praça silenciou. Sua voz, grave e potente, ressoou sobre o silêncio. Habitantes de Carval e emissários que hoje pisam nossa terra, ouvi as exigências de Serenmar, e decidi, fez uma pausa medida, deixando a tensão crescer, entregá-los na era de Isramar. Um murmúrio estourou, seguido de gritos e exclamações. No estrado, Naera não se moveu, mas seu coração golpeou contra as costelas. Da galeria superior do palácio, Lissandra observava a cena com um sorriso quase contido. O rei ergueu a mão para impor silêncio. Amanhã, ao amanhecer, partirá escoltada para a fronteira sul. Assim se evitará um conflito desnecessário. E manter-se a paz. Não terminou a frase. Entre a multidão, um homem tentou abrir caminho até o estrado, empurrando os guardas. Trazia o rosto coberto por um pano cinza, e na mão, algo que brilhava sob o sol. O movimento foi rápido. Edras desceu um degrau, puxou Naera bruscamente para o lado e desembainhou a espada num só gesto. A lâmina deteve o golpe a centímetros de seu ombro. O agressor caiu no chão com um corte no braço, e o pano de seu rosto deslizou, revelando um rosto conhecido. Um dos assistentes pessoais de Lord Carrion. O povo murmurou. Os guardas se lançaram sobre ele, e Edras gritou uma ordem. Vivo! O homem foi contido, mas antes que o levassem, Naera aproximou-se o suficiente para olhá-lo nos olhos. Ele a encarou com ódio cru, e seus lábios se moveram sem voz, formando 3 palavras que ela entendeu perfeitamente. Já é tarde. No estrado, Edras respirava agitado. Não era o ataque que o perturbava, e sim a clareza com que ficava exposta a rede de Carien. O povo via tudo, e embora não conhecessem os detalhes, entendiam que algo sombrio se movia por trás do anúncio. De volta ao palácio, Edras mandou fechar todas as portas. Ninguém entraria ou sairia até nova ordem. A sala do trono estava sufocante. As tochas não eram necessárias, mas ardiam mesmo assim, como se o calor não bastasse para incomodar a todos. Naera permanecia de pé diante dele, o suor escorrendo pela têmpora, mas com a voz estável. Agora sabes que não era paranoia. Há mais de um movendo-se para me matar antes que eu chegue àquela fronteira, e mais de um desejando que não chegues viva, para que eu perca a face diante de Serenmar, replicou Edras. Ele aproximou-se lentamente, até ficar a meio metro dela. O calor entre ambos parecia concentrar-se num ponto invisível. Amanhã partiremos, mas não para a fronteira, e sim para onde disseres que estão as provas que destroem Isramar. Ela sustentou-lhe o olhar e assentiu de leve. Eu te levarei. Mas deves entender uma coisa, Edras. Uma vez que pises naquele lugar, não serás rei.
serás um homem cercado de inimigos. Ele sorriu com uma calma perigosa. É o mais perto de me sentir vivo que estive em anos. No alto, atrás de uma gelosia, Lissandra ouvia tudo. Seus dedos acariciavam o punho de uma pequena adaga, e sua mente já tecia a forma de fazer com que essa viagem fosse a última travessia de Naerá e talvez também do próprio rei. O amanhecer chegou como uma ferida de luz no horizonte. O céu, tingido de tons vermelhos e alaranjados, parecia um presságio de sangue. O ar já estava quente antes mesmo de o sol surgir por completo, e o silêncio do deserto era tão denso que até o som das botas roçando na areia parecia alto demais. Esdras e Naera partiram com uma escolta reduzida. 6 homens a cavalo, endurecidos por campanhas passadas, e 2 camelos carregados com água e provisões. O rei vestia armadura leve, uma capa curta para se proteger do sol, e a espada ao alcance da mão. Naera montava um cavalo negro de crina longa, coberta por um véu fino que protegia seu rosto do vento e da poeira, embora seus olhos permanecessem à mostra, e neles brilhava uma determinação que o calor não apagava. Atrás, em Carval, Lissandra observava da torre oeste um falcão pousado em seu braço com luva. Prendeu um pequeno cilindro de couro à pata da ave, sussurrou algumas palavras ao ouvido do animal e o libertou em direção ao sul. O falcão desapareceu em questão de segundos, voando na mesma direção que Esdras havia tomado. À medida que avançavam, a paisagem se transformava. As dunas douradas erguiam-se como ondas petrificadas, o ar tremia com o calor e, no horizonte, as montanhas de rocha negra pareciam guardas imóveis à espreita. O suor encharcava as roupas sob as armaduras e a água, mesmo racionada, já era escassa no meio da manhã. Naera rompeu o silêncio depois de horas. Além daquelas colinas há uma passagem estreita. É lá que se guardam as armas que Isramar vem preparando para atacar Carval. Esdras virou a cabeça em direção a ela. E como sabes que ainda estarão lá? Porque ninguém mais sabe como abrir a passagem sem morrer na tentativa. Ele não perguntou mais nada, mas a observou com a atenção de quem tenta ler um segredo em cada gesto. Ao cair da tarde, o céu adquiriu um tom acobreado e o calor, longe de diminuir, tornou-se mais pesado. O ar cheirava a pó seco e a algo mais, um aroma metálico que Esdras reconhecia bem demais. Sangue recente. Parem, ordenou. Os homens desmontaram. Na areia, a poucos metros, jaziam os restos de uma carroça destruída, com as rodas partidas e os baús revirados. Algumas manchas escuras espalhavam-se sobre a madeira. Um dos soldados se abaixou e tocou o chão. Ainda está quente, murmurou. Não faz mais de 1 hora que passaram por aqui. Então, um assobio cortou o ar. Uma flecha passou, roçando a cabeça de Esdras, e cravou-se na areia. O grito de alerta ecoou, e em segundos, das dunas, surgiram figuras cobertas com túnicas cor de areia, armadas com lanças e arcos. O ataque foi rápido e brutal. Esdras desembainhou a espada e lançou-se à frente, cortando o primeiro golpe que vinha em direção a Naera. Ela, longe de recuar, pegou um arco das alforjas e disparou com precisão, derrubando 2 atacantes. O calor multiplicava o cansaço, mas a necessidade de sobreviver impulsionava cada movimento. Em meio ao caos, Esdras notou algo estranho. Nenhum dos atacantes tentava matá-la. Pelo contrário, cercavam-na, tentando isolá-la do resto. Estão atrás de ti, gritou ele, derrubando um homem com um golpe na perna. Naera girou, derrubou outro e o empurrou ao chão. Não são de Isramar, exclamou. Esses homens são de Carval. As palavras atingiram como uma revelação gelada. Os homens de Esdras redobraram o combate, mas o rei já sabia o que isso significava. Lissandra ou Carian tinham movido suas peças para além das muralhas. Após uma luta que deixou a areia tingida de vermelho, os atacantes se dispersaram, fugindo para as dunas. O silêncio voltou, rompido apenas pelas respirações pesadas dos sobreviventes. Dos 8 que haviam partido, restavam apenas 5. Esdras olhou para Naera, que ainda segurava o arco. Suas mãos estavam firmes, mas seu olhar havia endurecido. Agora você sabe, disse ela.
Não importa se encontrarmos essas armas. Se voltarmos para Carval, já somos inimigos marcados. O rei apertou o punho da espada, olhando para o horizonte onde o sol se afundava lentamente. O calor do dia não era nada comparado ao fogo que agora ardia dentro dele. Então não voltaremos como súditos, disse em voz baixa. Voltaremos como vencedores, ou não voltaremos? No topo de uma duna, bem distante, um falcão observava a cena antes de levantar voo de volta para Carval. A noite havia caído sobre o deserto, mas o calor não ia embora. Permanecia grudado à pele como uma segunda camada, misturado com poeira, suor e sangue seco. O céu, coberto de estrelas, parecia calmo demais para o lugar onde Edras e Naera se encontravam. A passagem de Karseth, uma fenda estreita entre montanhas negras, que se erguiam como muros de obsidiana. O vento, quando soprava, trazia um cheiro metálico e seco. Não havia vegetação, nem insetos, nem pássaros. Apenas rocha e silêncio. E escondido nas sombras, o arsenal de Isramar. Dezenas de caixas de madeira lacradas, carroças cobertas e estandartes enrolados que aguardavam o momento da guerra. Naera ajoelhou-se ao lado de uma das caixas, deslizando uma adaga entre as tábuas para abri-la. A luz da lamparina revelou lanças longas com pontas de aço polido e um símbolo gravado, o sol duplo de Serenmar. Com isso, não apenas destruiriam Carval, disse ela, fariam parecer suicídio, e ninguém saberia quem estava por trás. Edras passou a mão pelo fio de uma lança, como quem acaricia um inimigo antes de matá-lo. Vamos queimar tudo. Isso vai chamar a atenção deles, advertiu Naera. Virão antes de terminarmos. Ele a olhou, e por um instante, não falou como rei nem como estrategista, mas como homem. Por isso eu te trouxe. Porque se me matarem aqui, quero que alguém viva para contar a verdade. Ela balançou a cabeça. Não vim para fugir. Antes que pudesse dizer mais, um som cortou o ar. Não era o vento, era um chifre de guerra. Ecos responderam de 3 pontos diferentes. A passagem, que antes parecia deserta, começou a se encher de figuras surgindo das sombras das rochas. Soldados de Isramar e homens de Carval com as cores de Lord Carrion. Edras desembainhou a espada. Eles nos encontraram. Naera acendeu um pavio que corria até as caixas abertas. O fogo pegou com um rugido, e em segundos, o ar encheu-se de fumaça e fagulhas. As primeiras flechas choveram sobre eles, algumas batendo contra a pedra, outras caindo perigosamente perto. A luta foi selvagem e curta. O estreito da passagem impedia que os inimigos os cercassem, mas também limitava a mobilidade da escolta. Um a um, os homens de Edras caíam, e a fumaça se misturava aos gritos e ao som do metal contra metal. Em meio ao caos, Naera colocou-se entre uma lança e o rei, recebendo um corte profundo no ombro. Edras girou. Segurou-a antes que caísse. E seu grito perdeu-se no estrondo do fogo. Continue, ordenou ela com a voz fraca, mas firme. Ele a apoiou contra a rocha e voltou à batalha, golpeando com uma fúria que não sentia havia anos. As chamas alcançaram as carroças, e uma explosão levantou uma nuvem ardente que iluminou a passagem como se fosse dia. Quando a última figura inimiga fugiu para as sombras, Edras voltou para junto de Naera. Ela estava pálida, a respiração irregular, mas nos lábios havia um leve sorriso. Você ganhou mais que uma batalha hoje, sussurrou. Ganhou o direito de acreditarem em você. Edras apertou sua mão, e por um momento, o ruído do fogo e o cheiro de sangue desapareceram. Só restavam os dois, num silêncio que parecia eterno. Ao amanhecer, o que restava do arsenal era apenas um campo de cinzas. A escolta havia se reduzido a 2 homens, e Naera, embora ferida, montava seu cavalo ao lado de Edras. Não voltavam como fugitivos nem como vítimas, voltavam como os únicos que sabiam a verdade, com um juramento silencioso entre eles. Nas muralhas de Carval, Lysandra esperava, a expressão impossível de decifrar. Mas quando viu Edras entrar com Naera ao seu lado, coberta de poeira e sangue, mas viva, entendeu que havia perdido algo que nem o trono nem a coroa poderiam recuperar. Naquela noite, na sala do trono, Edras falou diante de toda a corte.
com Naera de pé à sua direita. Não mencionou Karien pelo nome, mas suas palavras foram uma sentença. Aqueles que vendem a coroa por ouro estrangeiro não têm mais lugar dentro destas muralhas. E os que achavam que podiam decidir por mim, aprenderão que o amor por uma pessoa pode ser tão forte quanto o amor por um reino. Naera o olhou de soslaio, e em seus olhos brilhava um reconhecimento silencioso. Haviam atravessado o fogo, e embora o futuro ainda fosse incerto, sabiam que o vínculo que os unia não era apenas de estratégia ou conveniência. Era lealdade, era gratidão e talvez era amor.